Galera, quer dizer então que a reforma da Previdência foi desidratada? Paulo Guedes tá pé da vida com isso, viu? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Vocês também tá legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, já quero pedir aqui pra vocês, por favor, ó. Se vocês gostam de notícias, geopolítica, atualidades, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês pra fazer nosso canal continuar crescendo aqui, belezinha? Não esquece também, galera, de ativar o sininho sempre pra receber todas as notificações e se manter sempre bem atualizado. Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, hoje nós temos um tema que deixou o herói, né, de muitos aí, que é o Paulo Guedes, extremamente decepcionado, que seria a desidratação, ou seja, digamos assim, uma reforma da Previdência mais branda, que não era o grande objetivo do governo Bolsonaro. A gente sempre tem que pensar que uma reforma da Previdência, um assunto tão sério, né, que seria um projeto de emenda constitucional, uma PEC super importante, não é qualquer projeto de lei, é uma PEC, um projeto de emenda constitucional. Ele tem que ser amplamente debatido, tem que ter todas as circunstâncias levadas em consideração, etc. Essa reforma da Previdência, ela deveria ser uma reforma que tenta contrabalancear, né, tanto questões sociais como questões econômicas. A gente sabe que o governo brasileiro está numa baita crise econômica, talvez a maior prova disso seja a semana passada, né, que o Bolsonaro conseguiu a autorização do Congresso para pegar bilhões de reais emprestado para conseguir pagar justamente o déficit da Previdência, INSS, programas sociais como Bolsa Família. Só que imagina, a gente pediu dinheiro emprestado, isso quer dizer que a gente conseguiu saldar nossas contas, beleza, mas ano que vem a gente vai ter 20 bilhões a mais em juros da dívida para conseguir pagar e vai ter que pegar mais dinheiro emprestado ainda se a gente não conseguir solucionar esse buraco fiscal que é justamente a reforma da Previdência. E é por isso que o Paulo Guedes, ele apresentou um programa que cortava bastante privilégios. A gente sabe, galera, que esses bastantes privilégios, infelizmente, eles tinham alguns probleminhas. Dentre esses problemas, a gente até pode falar, né, foram propostas diferentes. A questão dos militares, que foi uma reforma da Previdência dos militares, que realmente foi bem dura, né? Só que ao mesmo tempo criou uma série de privilégios. Ou seja, você corta a Previdência, mas você cria um monte de privilégios para a classe. A questão não era mostrar o exemplo, dar o exemplo que precisava contabilizar os gastos, precisava reduzir os gastos. Com certeza a reforma da Previdência dos militares não deu esse exemplo, tá? Mas enfim... E o Paulo Guedes apresentou um programa bem afrontoso ali, né? Uma série de mudanças, tal, que a população até que foi bastante resistente. Só que isso é um projeto. A gente tem que lembrar que aqui no Brasil nós temos 3 poderes: o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo não pode criar uma PEC, um projeto de emenda constitucional. Ele pode dar uma sugestão e aí vai ter que ter um relator, um cara do Congresso, que vai apresentar uma nova proposta, teoricamente parecida com aquela que o Bolsonaro e o Paulo Guedes fizeram, para o Congresso e aí ser votado. Após uma série de discussões, tal, etc., o que a gente percebeu? Que o relator, o Moreira Franco, né, que é um cara do PSDB, ele foi lá e apresentou uma proposta que tinham coisas menos efetivas. Por exemplo, a questão da aposentadoria rural, de reduzir a aposentadoria rural, não tem mais. A questão do BPC, do benefício de prestação continuada, também não tem mais, né, a redução, só R$ 400 a partir dos 60 anos, isso não vai ter mais. A gente teve outras questões, dentre elas uma das principais, que seria separar a reforma da Previdência dos servidores federais da dos servidores públicos estaduais e municipais. Isso quer dizer que cada governo, né, cada estado, aí, cada unidade da federação e cada município vai ter que ter autonomia para fazer a sua própria reforma. O que convenhamos, galera, pode ser que assim, digamos, é um pepino para cada governo, para cada município, mas é uma coisa que, pensando que o Brasil é um país federalista, ou seja, cada estado tem autonomia para criar e votar suas próprias leis, eu acho que seria bem antifederalista a gente propor uma reforma da União e desconsiderar as assembleias municipais e estaduais. Então acho que foi bem republicano, bem federalista fazer esse tipo de coisa, só que convenhamos, a gente sabe que tem vários estados que tem um sindicalismo muito forte, que a galera vai protestar bastante, mas de verdade, galera, eu sei que aparentemente é ruim, mas é a democracia tem que ser assim, é uma coisa séria e tem que ser amplamente discutido pela sociedade. Quando o Paulo Guedes lançou aquela programa, né, aquela proposta da Previdência, eu lembro bem do Bolsonaro já deixando assim, não, gente, ó, a gente tá lançando isso aqui, mas a gente tá colocando uma gordurinha extra porque a gente sabe que o Congresso vai tirar algumas coisas. É verdade isso que ele falou? Óbvio, todo mundo sabia que o Congresso vai propor algumas mudanças, o Executivo queria isso e tal. Mas ele falar esse tipo de coisa tira um pouco a credibilidade da reforma da Previdência. Já mostra que é uma reforma da Previdência malvada para a população e que o Congresso vai sim precisar tirar algumas coisas.
foi uma jogada não muito política. Durante todo o tempo de conversa também, o Paulo Guedes ele anunciou que se a reforma da Previdência ela não poupasse 1 trilhão em 10 anos, ele ia pedir o seu bonezinho, ia viajar, porque ele tinha a vida feita, e ia não mais se preocupar com o rumbo da questão do Brasil. O Paulo Guedes acabou de anunciar novamente que se essa reforma da Previdência que está sendo proposta pelo Congresso for a que for ser levada à frente, o Brasil vai precisar de uma nova reforma daqui 5 ou 6 anos. E aí, Paulo Guedes, vai pedir o bonezinho, vai embora? Porque o senhor não ameaçou fazer isso? Percebe como é complicado fazer política na base da ameaça? Na base de jogar o Congresso contra a população? O Rodrigo Maia, por exemplo, já respondeu. O Paulo Guedes, você não sabe o que está falando. Você tem que respeitar as decisões do Congresso e se o Congresso decidiu por essa reforma da Previdência, a função do Executivo não é ficar criando leis, e sim respeitar as leis que já foram feitas e respeitar de acordo com a Constituição, ok? Ou seja, foi uma derrota política para o Bolsonaro, com toda certeza. Aliás, mais uma derrota, né, que o Congresso coloca para o Bolsonaro. Por quê? Porque essa reforma da Previdência, penso eu, tá? E vou colocar minha opinião para vocês. Foi uma proposta da Previdência mais humana e mais democrática. Mas para os planos do Bolsonaro, que era fazer um ajuste fiscal bem radical para saldar as contas públicas e trazer mais investimentos estrangeiros, pensando só na lógica do mercado, penso eu que foi uma reforma da Previdência ruim desse ponto de vista. Bom para a nossa economia, colocando ali no peso, né? Economia e sociedade, particularmente acho bom, mas o Bolsonaro, que convenhamos, estava muito mais preocupado com as questões fiscais, foi uma derrota no Congresso com toda certeza. Belezinha, galera? Deu para entender? Então, se vocês curtiram o vídeo, ó, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e ativa o sininho para receber todas as notificações, beleza? É isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau. Até mais.